Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aos nossos canais Fala Sério Pastor, outra leitura do pastor Michelson Borges. E onde é que nós estamos, Excelência? Pastor Eleazar, que lugar importante, significativo para a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui, atrás de nós, está a casa restaurada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que pertenceu a Joseph Bates, também conhecido como José Bates, capitão, um dos fundadores do movimento Adventista do Sétimo Dia. Lugar muito importante, né, pastor? Então, nós vamos fazer um tour pela casa, nós vamos apresentar para vocês aqui todos os cômodos e vamos ouvir com os nossos apresentadores. Eu quero até convidar... Antes de convidar o nosso tradutor, deixa eu agradecer aqui de coração aos nossos queridos irmãos Colin e Sherry. Eles é que vão apresentar aqui para nós, né, parte da história de Bates. O que temos aqui dentro dessa casa são peças que ajudam a compor o cenário do tempo em que Bates viveu. Aqui está o irmão Colin, que é o nosso guia, que vai nos apresentar, juntamente com a esposa dele, a propriedade aqui. Ele só fala em inglês, então ele vai apresentar tudo para nós e queremos convidar o Rui. Encontramos por acaso, mas não por acaso, por providência divina. Quando a gente chama chegamos... de Jesucidência, né? Chegamos aqui um grupo de irmãos portugueses e o Rui foi o tradutor nesse tour. Então, ele vai estar traduzindo aqui para nós. Quando nós chegamos, encontramos os irmãos aqui portugueses e eles vieram para conhecer este lugar. O irmão Colin, ele apresenta juntamente com a sua esposa e ele vai fazer a tradução. Então, acompanha com a gente esse tour, acompanha com a gente esse momento especial e conheça um pouco mais sobre a história do pastor Joseph Bates. This is wonderful to see you all here, all the way from Portugal. You know, I've been to Spain, but I haven't been to Portugal yet. Mas não estive em Portugal ainda. You have to go. I know, we have to go. Yes. Anyway, Colin Rampton, my wife Sherry Rampton. Colin Rampton e Sherry Rampton. We are the property managers, Somos os gestores da propriedade. so we take care of the property Vamos com a and we propriedade, do the tours. fazemos os tours. visitas. Sometimes smaller groups like yours. Às vezes pequenos grupos como vocês. Last Friday we had a group of 91 from Brazil. Na última sexta-feira tivemos um grupo de 91 pessoas do Brasil. So we were just going Round and round. all day long. Todo dia. Anyway, it's great to see you here. É bom ver. It's great to see the reunion of your friends on the what channel is it? Brazil. Multiple channels. Oh, multiple channels. É bom ver a reunião. We de vocês. recognize one another. Conhecem múltiplos canais. I just was reminded of the great reunion we'll have in heaven. Fui relembrado da grande reunião que teremos no céu. Amém. When we run into all the people that we've known in the past or seen on television or whatever, it will be a wonderful time. Quando vamos encontrar as pessoas que vimos no passado, que vimos na televisão, etc. And we will all understand each other E without a vamos- translator. E vamos todos entender-nos sem tradutor. Now tell me, is Portuguese the language of heaven? Digam-me, o português é a linguagem do céu? Não sabemos. We don't know. We don't know. Actually, I Some say it is. I think it has to be the gift of tongues. Tem que ser o dom de línguas. Yeah. Anyway, let's have a prayer together. Vamos orar. Dear Heavenly Father, with the excitement of this moment, Querido Pai que estás no céu, as we greet one another, com a excitação deste momento, ao nos cumprimentarmos, we are reminded of how wonderful it will be somos relembrados de quão maravilhoso será when Jesus comes again. quando Jesus voltará. The great message that you gave Joseph Bates to help tell the world and found our wonderful church. Da grande mensagem que também deste a Joseph Bates para fundar a nossa igreja e levar a todo o mundo. May your blessing be upon us today. Que a tua bênção seja connosco hoje. May this monument we have of Joseph Bates' house Que esta casa, este monumento que temos de Joseph Bates, strengthen our faith possa fortalecer a nossa fé and give us courage to move forward, e dar coragem para seguir em frente, that you are leading this movement sabendo que tu lideras este movimento.
this last day movement este movimento dos últimos dias, until Jesus comes. até à volta de Jesus. Amen. Amém. All right. Para contar-vos um pouco deste espaço and what brought the Bates family here. e o que trouxe a família Bates aqui. Now, there are 2 buildings on our property Existem 2 edifícios na propriedade that are historical to this town as well as to us as Seventh-day Adventists. que são históricos para a cidade, assim como para nós, adventistas do sétimo dia. Let me think. You know that the Pilgrims came to America in 1620. Vocês sabem que os imigrantes vieram para a América em 1620 1620 and settled in Plymouth Colony. e fixaram-se na colónia de Plymouth. Now, they came here for religious freedom, we know. Eles vieram aqui para a liberdade religiosa, nós sabemos isso. But unfortunately, once they got here, there was no religious freedom in the colony. Mas infelizmente, quando cá chegaram, não havia liberdade religiosa na colónia. You had to follow whatever the elders of the colony said to do. Tinham que seguir aquilo, o que seja que os anciãos da colónia diziam para seguir. Well, the youngest passenger on the Mayflower was a boy who was only 14 years old. O passageiro mais novo a bordo do Mayflower era um rapaz de apenas 14 anos de idade. His name was John Cook, O seu nome era John Cook and he came over with his father. e veio com o seu pai. As he grew up, he began to think along the lines of Quakerism and Baptist thinking. Ao ele crescer, ele começou a pensar mais na linha do Quakerismo e da mentalidade batista. Now, there were several others that thought like he thought. Havia outros que pensavam como ele pensava, Until in the 1650s, até que nos anos 1650 the elders at Plymouth said, you have to leave, you don't belong here, you don't fit here anymore. os anciãos de Plymouth disseram: vocês têm que sair, vocês não se enquadram aqui, não pertencem aqui mais. So about 3 dozen people came to this area and settled here along the river. Então cerca de 3 dúzias de pessoas vieram para esta área e habitaram aqui nesta área ao pé do rio, So they could have the freedom to worship the way they thought was the way. para que tivessem a liberdade para adorar da forma que eles achavam que era correta. Now, John married and had 5 daughters, O John casou e teve 5 filhas, and one of his daughter's husband, one of his son-in-laws, e dos seus genros he built this cabin that's in this picture right over here. construiu esta cabana que está aqui nesta imagem, neste quadro. You can see that the end is made out of stone, Podem ver que ela é feita de pedra. and the rest of the house is wood with probably a thatched roof. Sim, o fim é feito de pedra e o resto da casa é feito de palha e de madeira. Now, this cabin was built in 1678. Esta cabine foi construída em 1678 And the end here is still standing today, e este fim aqui ainda está em pé hoje, just on the other side of that house. no outro lado desta casa aqui. Now, this is the last person to live in that cabin, Esta senhora é a última pessoa a viver naquela cabana. and she was Native American, Era uma nativa americana and she died about 1850, 1851. e ela morreu em cerca de 1850 a 1851. So that cabin stood for almost 200 years. Então aquela cabana esteve de pé quase 200 anos. After she died, nobody lived in the cabin and it just kind of fell apart. Depois de ela morrer, mais ninguém viveu ali e aquilo acabou por desmoronar e ser destruído. Now, do you see the little shadow of the pointed roof right there? Vem ali a sombra do telhado pontiagudo. That is the corner of this house right here. Este é o canto desta casa aqui. In 1742, Em 1742, 1742, William Wood built just the 2-story part of this cabin. William Wood construiu apenas esta fração aqui de 2 andares da casa.
And from 1742 until 2005, E de 1742 até 2005, somebody lived in this house. alguém viveu nessa casa. Now, the people that lived added another room As pessoas que viviam adicionaram mais um compartimento and more around the back. e também mais da parte de trás. And this is what the house looked like in 1793 E assim era como a casa era em 1793, when the Bates family moved here and bought this property. quando a família Bates se mudou para aqui e comprou esta propriedade. Yeah. Now you know there are two Joseph Bates. Vocês sabem que existem dois Joseph Bates. Joseph Sr., O Papa. Joseph Sênior, o pai, yeah, and Joseph Jr., who is our founder. e o Joseph Júnior, que é o nosso fundador. And when the Bates family lived here, Joseph Jr. was 1 year old when they moved here. E quando a família Bates se mudou para aqui, o Joseph Júnior tinha 1 ano de idade. Now, Joseph Jr. was baby number 4, O Joseph Júnior era o quarto filho. and there were 3 more babies born in this house. Houve mais 3 filhos que nasceram nesta casa. So when you go in and see this house, you think this is for a family of 9 people. Portanto, quando vêm a casa, têm que pensar que era para uma família de 9 pessoas. In 2005, Adventist Heritage Ministries purchased this home and this property. Em 2005, a Adventist Adventist Heritage Heritage Ministries, o Ministério da Herança Adventista, comprou esta propriedade, património. And about 8 years ago, they renovated the original home E há part. cerca de 8 anos atrás, eles renovaram esta parte da casa. So when you go in to see it, it will be like it was in 1742. Portanto, quando a formos ver, ela está como seria em 1742. Yeah. Now, Joseph Sr. had been a soldier in the American Revolutionary War, O Joseph Sr. foi soldado na Guerra da Revolução Americana and after the war, he became a commercial trader of goods. e depois da guerra ele tornou-se comerciante de Yeah. mercadorias. So moving here was good for his business Portanto, mover-se para aqui era bom para o seu negócio. because we're right by the river, Estávamos logo aqui ao lado do rio. and this had become very prosperous for fishing, shipping, shipbuilding, trading, all things water related. E esta área tornava-se muito próspera para navegação, construção de barcos, tudo o que fosse relacionado com o rio. So that's what brought the Bates family to this E property. foi isso que trouxe a família Bates a esta propriedade. So what we will be doing Nós iremos fazer, is we will first of all walk around to see the oldest structure in this town. iremos primeiro andar para ver a estrutura mais antiga desta cidade. Then we will tour the inside of the lower level of the house. That's the museum. A seguir iremos entrar e ver o resto do chão da casa, que é a parte do museu. And as we go, we will tell you more stories about the life of Joseph E Bates. conforme vamos andando, eu contarei mais histórias sobre a vida do Joseph Bates. And this is the oldest continuously lived in house in this town. E nesta cidade, esta é a casa onde continuamente, durante mais tempo, alguém sempre viveu. Okay. Now, over there, Colin, you want to point out Over the here, pictures? we are all familiar with this picture of Joseph Bates. familiarizados com esta imagem de Joseph Bates. Now, this is a picture of when he was younger, Esta é a imagem de quando ele era mais novo, maybe 25 years of age. talvez 25 anos de idade. And this is his wife, Prudence. Aquela é a sua esposa, Prudence. Prudence and Joseph went to school together, A Prudence e o Joseph foram à escola juntos. and Joseph tells us in his biography E o Joseph conta-nos na sua biografia that Prudence always had a heart for Joseph. que a Prudence sempre teve fraquinho por ele. And they were married in 1818. E eles casaram-se em 1880. Her father was also a sea captain, O seu pai também era capitão de navio, so she knew what a sailor's life was like. então ela sabia o que era a vida de marinheiro. So when they got married in 1818, she made Joseph promise 1818.
Yes. Então, quando eles casaram em 1818, Made him promise that he would only sail for 10 more years, ela fez-lhe prometer que só navegaria durante mais 10 anos. which he did. O que ele fez. And he retired when he was 35 E ele reformou-se aos 35 anos de idade, with about $11,000, com cerca de $11.000, probably $350,000 today. provavelmente $350.000 hoje. And he thought that was plenty for him to live on for the rest of his life comfortably. E ele pensou que isso era o suficiente para viver confortável o resto da vida. Because life expectancy back then was probably only 45 years of age. Porque a esperança de vida em média na altura eram cerca de 45 anos de idade. Now, we want you to make sure that you circle around the house and look at the model Queremos garantir que vocês circulam e veem todo o modelo da casa so you can see what the house might have looked like when the Bates family was para here. poderem ter a noção de como a casa seria quando eles se moveram para aqui. And then we'll go around and look at it. Yeah. Yeah. Yes. Oh, beautiful. Yeah, it was just brought here. You know, Que legal, hein? Hampshire is where is the first Seventh-day Primeira igreja adventista do sétimo dia, aqui uma réplica que está localizada lá em New Hampshire, Washington. E foi o sítio onde foi a primeira igreja adventista. The group that was meeting here O grupo que se reunia ali had accepted the Millerite message back in the, early 1800s. Yeah, tinha aceito a mensagem millerita nos anos 1840. And a Seventh-day Baptist lady E uma senhora adventista batista do sétimo dia, her name was Rachel Oakes Preston. o seu nome era Rachel Oakes Preston. She went to visit her daughter who taught school here. Ela veio visitar a sua filha que ensinava na escola. She listened to the pastor on Sunday morning Ela ouviu o pastor no domingo de manhã and she said, I almost got up and talked to him in the middle of his sermon e disse: eu quase me levantei para falar com ele a meio do sermão, because he was talking about keeping all the commandments. porque ele estava a falar sobre guardar todos os mandamentos. But he wasn't keeping the fourth commandment. Mas ele não estava a guardar o quarto mandamento. So she talked to the pastor after the service. Então ela falou com o pastor depois do sermão. And after studying it, he accepted the seventh-day Sabbath as being biblical. E depois de estudarem, ele aceitou o sábado, o sétimo dia bíblico. His name was Frederick Wheeler, O seu nome era Frederick Wheeler. and quite a few of the members of his congregation also accepted the seventh-day E Sabbath. vários membros da sua congregação também aceitaram o sábado do sétimo dia. So they became the first Advent believers and Sabbath keepers that came together in one Então eles congregation. tornaram-se os primeiros crentes no Advento e guardadores do sábado, que vieram a formar os Adventistas do sétimo dia. The church still exists in Washington, New Hampshire. A igreja ainda existe em Washington, New Hampshire. It is a Seventh-day Adventist church, É uma igreja adventista do sétimo dia. and you can go there for special services on Sabbath. E no sábado podem ir lá para serviços especiais. Yeah, and it's open for visitors and Está aberta a visitas e tudo mais. And there is a connection between this church and Joseph Bates. we'll get to that. E há uma conexão entre esta igreja e Joseph Don't Bates, jump ahead. que iremos lá mais tarde. Okay, let's go on around. Traditional walls, the red line where Colin is standing. A linha vermelha é a parede original. Did they see the historical marker on the corner? Yeah. Yeah, there's a historical marker on the corner. Há marco histórico na esquina com os nomes. And then this is the wall from 16. So you have the name of the builder and the date it was built. William Wood was a builder. Yes, he was the builder. See how the two houses are this far apart and we don't know why. E como podem
podem ver, as duas casas têm uma distância assim entre elas e nós não sabemos porquê. Yeah. This was a farm of 150 acres. Era uma quinta de 150 acres. Yeah, and there, and that way, and that way. Estendia-se em todas as direções. Yeah, so why they built this close together, we don't know. Porque é que eles construíram assim tão perto, numa propriedade tão grande, não sabemos. Yeah. They must have been good friends. Deviam ser grandes amigos. So this is the oldest standing structure in the city of Fairhaven. Esta é a estrutura mais antiga que está de pé aqui no sítio de Fairhaven. Right. A última pessoa pode fechar a porta. Because we have the air conditioning on. Temos o ar-condicionado ligado. Modern conveniences. Conveniências modernas. Yeah. Yeah. Because this here was built in the 1830s, Isto aqui foi construído nos 1830s. and this was the summer kitchen. Isto era a cozinha de verão. Because think on a hot day like today, Pensem, num dia quente como hoje, and the lady of the house still needed to do some baking. e a senhora da casa precisava de She cozinhar, would need a hot fire in both of these fireplaces for 3 or 4 hours. precisaria de um fogo quente nestas duas lareiras durante 4 horas, And then these ovens would be hot enough to bake in. e depois estes fornos teriam quentes o suficiente para cozinhar lá. So it was open air, Portanto, era a céu aberto, not attached to the rest of the house. não estava ligado ao resto da casa. We also have the very latest in washing technology, ladies. Também Yeah. temos a versão mais moderna de tecnologia de lavagem. This was invented in the early 1800s, Foi inventado no início dos 1800 and Ellen White actually recommended this particular item for women e a Ellen White recomendava este artigo em particular para as senhoras, because it helped to make washing a little bit easier. porque facilitava as tarefas de lavagem. After you washed and rinsed your clothes, you put your clothes in there. Depois de lavar e enxugar as roupas, punham as roupas ali, This would be on a basin of some sort. estaria numa bancada de alguma forma, And then press down, depois pressionem para baixo and it presses all the water out of your e a clothes. prensa pressionava a água para fora da roupa. You don't have to wring everything out by hand anymore. Não tinham que esfregar, torcer à mão. Yeah. So that's very up to date. When you wore clothing Muito like, moderno. when you wore clothing like this, you couldn't put very much in it. Oh, Sorry? you put some of it. Sim, não, como podem ver, não podiam pôr muito ali. Tinha que ser um pouco de cada vez. You want to show them that? And over here, E aqui, you can guess what this is. podem adivinhar I o que don't isto know é. if you eat these. Do you eat these in Brazil? Vocês têm isto no Brasil? Sanduicheira. Sanduíche. Waffles? Waffle. Waffle. Yeah. Comem isto no It's a Brasil? waffle iron. But It's very feel heavy. how heavy it is. Vejam a sanduicheira. As senhoras eram malhadas. The ladies were strong. Yeah, well, Well, For hand has husband. what do you think it is? O que achas que é? Pra jogar na cabeça do marido. O que achas que é? It's not for making pasta. Não é para fazer massa. Do you eat pasta this way? Comem pasta desta grossura. Has husband. Bater na cabeça do marido. No, I'm joking. These blades are very sharp, Estas lâminas são afiadas. but this is a meat grinder. it is a meat cutter. É um cortador de carne. Okay. Carne. You'd lay your meat out on the table and just Sim, já vendiam a carne. Make hambúrgueres. Barbecue. Right, e cortavam. Isso antes dele se tornar vegetariano. Before they became vegetarians. All right. He was the co-founder of the very first Fairhaven Academy. Ele foi o cofundador da primeira Academia de Fairhaven. And almost at the corner,
down the street, there is a large building. It says Fairhaven Academy Visitor Center. E na esquina, ao fim da rua, existe um edifício que é a Academia de Fairhaven, o centro de visita da Academia de Fairhaven. That is the original Academy building that É o Joseph Sr. helped edifício to build. original da Academia que o Joseph Sr. ajudou a construir. Yeah. And inside, part of it is a museum, and the other half is the original, one of the original E classrooms. lá dentro, uma parte é museu, outra parte são as salas de aula originais. He was also a religious person. He was a deacon in the local congregational church in town. Ele também era uma pessoa religiosa. Ele era um diácono, ele era um diácono na igreja local. Yeah. And he raised his family in a Christian family. Então educou a sua família no cristianismo. Now, he wanted young Joseph to grow up, learn the business, and take over the family business. Ele desejava que o Joseph Jr., o filho, crescesse e passasse ele a tomar conta do negócio. But Joseph loved those ships that came up the river. There was no bridges, so all the big ships could come Mas up the o river. Joseph adorava eram os navios que vinham pelo rio. And he wanted to go to sea. E ele queria ir para o mar. So in his early teens, E, portanto, no início da adolescência, his parents let him go on a voyage with his uncle from New Bedford to Boston. os seus pais deixaram-no ir numa viagem com o seu tio de New Bedford até Washington. Boston. Até Boston. Short trip, hoping it would get this crazy idea out of his head. Viagem curta na esperança que tirasse aquela ideia maluca da cabeça dele. But it didn't work. Mas não funcionou. He came home from that voyage more excited than ever. Ele voltou da viagem ainda mais excitado do que nunca. So 1 month before his 15th birthday, Então, um mês antes do seu aniversário de 15 anos, they allowed him to go to sea as a cabin boy. eles autorizaram que fosse para o mar como um moço de cabine, um moço de embarcação, um moço da tripulação, Which was to help the captain que era para ajudar o capitão and learn what it meant to be a sailor and eventually become a captain of a e ship. aprender o que significava ser marinheiro para eventualmente se tornar um capitão do navio. So the ship was called the Fanny. O navio era chamado da Fanny. So I would like to invite you to please come aboard the Fanny. Vamos então embarcar no da Fanny. Essa parte é bem legal. Todos a bordo, Samuel! Esse vai ficar fora. Michael, toca de novo. Yeah, you can start. Now, we know that Joseph sailed for 21 years. Sabemos que o Joseph navegou por 21 anos. And if you read his autobiography, E se lerem a sua autobiografia, he had numerous experiences, ele teve inúmeras experiências, some of them which could well have taken his life. algumas poderiam muito bem ter determinado a sua vida. So, on his very first voyage, he was coming back from England, Na sua primeira viagem estava a retornar da Inglaterra and there was a shark, a large shark, following the boat. e havia um tubarão grande a seguir o barco. And the crew would throw their scraps of food out to it. E a tripulação ia atirando os seus restos de comida. On this particular day, the shark came right up beside the ship. Neste dia em particular, o tubarão veio para a parte lateral do navio, mesmo ao lado do navio. And the captain had ordered Joseph to go up the mast E o capitão tinha ordenado ao Joseph que subisse o mastro to check out the horizon to see if there are any other ships. para verificar o horizonte, a ver se havia mais navios naquela área. Anyway, coming back down, he misstepped Ao descer, ele tropeçou and he began to fall toward the deck. e começou a cair em direção ao convés And he hit one of the ropes holding up the mast and the sails. e atingiu uma das cordas que seguram os mastros e as velas. And he was thrown into the ocean, E foi tirado ao mar, apparently the same side as where the shark no was. mesmo lado onde estava o tubarão. Well, the crew were preoccupied in rescuing him. A tripulação estava preocupada em Pulled him salvá-lo. ashore. He lay exhausted on the deck, and the crew said, "Well, where's the shark?" Içaram-no para o barco e quando ele estava exausto no convés, a tripulação perguntou-lhe onde está o tubarão. And they ran around the deck of the boat to see where the shark was. E correram o convés à volta do navio para ver onde estava o tubarão. And amazingly, the shark had moved from this side of the ship to the other side of the ship
E extraordinariamente o tubarão tinha-se movido deste lado do navio para o outro lado do navio. And was just swimming along as if nothing had E happened. estava apenas a nadar ao lado como se não tivesse acontecido nada. Well, he could have become shark bait. Ele podia ter se tornado isco de tubarão, However, do you think that story is providential? mas pensam que essa história é providencial? Sim. Absolutely. Foi um milagre. The Lord didn't intend that Joseph Bates be a sailor for the rest of his life. Deus não tinha intenção que He had José something fosse- much more important for him. Deus não tinha intenção que Joseph Bates fosse um navegador para o resto da vida. Ele tinha outras coisas para ele. But there were certain lessons he learned as a sailor, and one was leadership. Mas houve certas lições que ele aprendeu como marinheiro e uma foi a liderança. Yeah, as we know, became a very prominent leader in the development, early development of the Adventist Como Church. sabemos, ele tornou-se um líder proeminente no desenvolvimento da Igreja Adventista do sétimo dia. Now, that was just his first voyage. Sorry? That was just his first Essa foi voyage. apenas a primeira viagem. His second voyage, A sua segunda he viagem was sailing to England, estava a viajar para a Inglaterra and the crew warned the captain they were sailing into iceberg territory. e a tripulação avisou o capitão que estavam a ir em direção a território de icebergs. And the crew warned the captain. They said, "Slow down the ship. E a You don't tripulação want to hit avisou an o iceberg." capitão abrando o navio, não quer atingir um iceberg. But the captain refused because he had the wind behind him and he was making good time. Mas o capitão recusou porque o vento estava por trás, ele estava a ganhar tempo, a fazer bom tempo. And in the middle of the night, E no meio da they noite, struck an iceberg. eles atingiram um iceberg. Seriously damaged the ship. Estragos graves no navio. The bowsprit off the front of the ship was broken. The It's called a bowsprit. It's a wooden, It's the part that sticks out the front. Sim, Sticks aquela, out the front. aquela parte maybe has que 2 or 3 sails attached to it. sim, ao lado da frente It was tem broken. The mast duas, was três broken. velas, o mastro foi partido, as velas foram partidas. And Bates was caught below deck like this. The hatch was jammed. He couldn't get out. Pois o Bates foi apanhado assim debaixo do convés, como aqui, e ficou ali preso, não conseguia And sair. he said to himself, "I thought I was going to a godless grave." E ele disse para ele próprio: eu pensei que ia para uma tumba divina, uma sepultura divina. Which tells us a little bit about where he was at as far as his religious Sim, experience uma was sepultura concerned. sem Deus, o que nos diz um pouco de como estava a sua ligação ou não com Deus nessa altura. He thought he was a lost soul. E ele pensava que era uma alma perdida. However, the crew above were able to unloosen the hatch and get him out. No entanto, a tripulação em cima conseguiu soltar a escotilha e tirá-lo dali. And they manned the pumps and they sailed to Scotland where they had the ship repaired. E eles manejaram as bombas de água e do navio e conseguiram viajar até à Escócia. Then they joined a group of 200 sailboats Ali juntaram-se a um grupo de 200 barcos sailing to Russia. a viajar para a Rússia. Now they sailed in large convoys, large groups like that, because the Napoleonic War was going on. Eles viajavam em grandes grupos assim porque estavam em vigor as guerras napoleónicas naquela altura. And Napoleon had declared, if we capture any ship coming directly from an English port, it will become part of the Napoleon's navy. E o Napoleão tinha dito que se capturassem qualquer navio vindo de algum porto britânico, esse navio passava a ser francês. And England had responded by saying, if we capture any of Napoleon's ships, that become part of the British navy. E os ingleses tinham respondido dizendo que algum navio francês capturado passa a ser navio inglês. However, a huge storm developed, No entanto, uma grande tempestade se desenvolveu and they got separated. His ship that he was on got separated from the rest of the flotilla, e o seu navio ficou separado do resto da frota. and they were captured by Danish pirates. Eles foram capturados por piratas dinamarqueses. And the pirates took them to Copenhagen. E os piratas levaram-nos para Copenhaga, Well, they had to appear before a judge onde tiveram que aparecer perante um juiz and declare whether they came from an English port or not.
e declarar se tinham vindo de um porto inglês ou não. Now, in front of the judge, there was a box Em frente ao juiz estava uma caixa with a handle on it, com uma pega na like caixa, a miniature guillotine. com uma guilhotina em miniatura. And if the judge found that they were lying to the judge, the punishment was your hand would be put in the box and you would lose your first 3 fingers. E se o juiz descobrisse que lhes estavam a mentir, o castigo era porem a mão na guilhotina e perderem os primeiros 3 dedos. Now, we don't know whether that threat or whether Joseph Bates, being raised as a Christian boy, was very honest. Não sabemos se por causa dessa ameaça ou por ele ter crescido com princípios cristãos, mas o que é facto é que ele foi muito honesto. I think it was because he was honest, Acho que foi porque ele foi honesto, because he tells numerous stories in his autobiography porque ele conta muitas histórias na sua autobiografia of situations where he was very honest in his trading and dealing. de situações onde ele foi sempre muito honesto no seu comércio, nos seus negócios. The captain had bribed the crew O capitão tinha subornado a tripulação to lie to the judge para mentir ao juiz, because he didn't want to lose his ship. porque ele não queria perder o seu navio. And so he bribed them with extra clothing, extra pay. Então ele If they would subornou-os lie. com salário extra, roupas extra, se eles mentissem. Joseph was the first one to go before the judge. He was the youngest. Mas o Joseph foi o primeiro a ir perante o juiz, era o mais novo. And he decided to tell the truth. E ele decidiu contar a verdade. The rest of the crew followed. O resto da tripulação seguiu. And so the captain lost his ship E, portanto, o capitão perdeu o navio and they were released e eles foram libertados and had to find their way back to London E on tiveram- another ship. de encontrar o seu caminho de volta para Londres noutro navio. On their way back to the port, And, on their way back to the port, a caminho do porto they de passed a volta, prison with prisoners putting their hands out through the bars passaram por uma prisão onde os prisioneiros punham as suas mãos de fora das grades with only sem os 3 dedos. 2 fingers. So he was released Então ele foi libertado because of his honesty. por causa da sua honestidade, He didn't lose his fingers or hands. não perdeu But dedos nem mãos. back in London, Mas em Londres there were hundreds of American sailors living on the docks havia muitos navegadores americanos a viver nas docas. because the port there was huge and there were many ships coming in from all over the world. O porto era enorme, havia navios de todo o mundo. And he was picked up by what is called a press gang. Ele foi escolhido por aquilo que é chamado press gang, That's a group of soldiers grupo de soldados commissioned by the king comissionados pelo rei to force anybody they could find para forçar todos os que eles encontrassem into the British Navy. a entrarem na Marinha Britânica. So he was forced into the British Navy for a year, Ele foi forçado a entrar na Marinha Britânica por 1 ano. and he fought as a assistant to the cannon, the guy that fired the cannon. He was E an ele assistant. lutou como assistente à tripulação do canhão, de um canhão. And then the war between England and America broke out. E arrebentou a guerra entre a Inglaterra e os americanos In 1812. In 1812, em 1812. he would not fight against his own American countrymen. Ele não iria lutar contra os seus compatriotas americanos. So he was put on a prison ship. Ele foi colocado num navio de prisão He was on a prison ship for just over a year. durante pouco mais de 1 ano. He tried to escape a couple of times, Tentou escapar algumas vezes, but was foiled. mas sem sucesso. And then he was moved from the prison ship to Dartmoor prison, Então depois foi movido do navio prisão para a prisão de Dartmoor, the most infamous prison in England, a prisão mais ínfama na Inglaterra, housing about 7,000 prisoners from the Napoleonic War. com cerca de 7.000 prisioneiros da Guerra Napoleónica. And at this time there were hundreds of Americans E neste also tempo at the prison. estavam lá também centenas de americanos nessa prisão. Now we have a door to Dartmoor prison. Não, agora temos uma porta para a prisão de Dartmoor. So we'll move through.
Yeah. The room is rather small. So we'll go through. compartimento é pequeno. You'll notice on the desk, it's kind of built like a captain's quarter. Nós vamos apenas passar, porque o compartimento é pequeno, e vocês vão reparar na secretária, no desk, On the desk there is a Bible. há uma Bíblia na secretária. Because when he went to sea after he got married, Quando ele foi para o navio depois de casar, his wife did not like the literature he was reading. a sua esposa não gostava da literatura que ele estava a ler. So she put a Bible in his sea trunk. Então ela pôs uma Bíblia em his, And six, uma Bible in his, sea trunk. na sua mala do navio, sim. And it was 6 years after he got married E 6 anos depois de ele se ter casado, that he believed that he was converted. ela acredita que ele se converteu 6 anos depois de casar. And he promised the Lord that he would serve him for the rest of his life. E ele prometeu ao Senhor que o serviria pelo resto da sua vida. Which of course we know he did. Que sabemos que ele fez. To the day he died. You know, we're told that he was preaching 6 or 7 sermons a week. Contam-nos que ele pregava Basically, 6 a 7 sermões por semana, up to a year before he died. até um ano antes de ele morrer. Where's our young man here? Porta original. Não sei o que era presa. Porta original. This is a, Sim, a porta. and what is interesting Bola about de canhão. this cannonball, a year ago, we were doing some work down here in the basement, underneath here. And the wall, which was made of dirt and rock, collapsed on the corner here. From the beginning, please. From Okay. the beginning. A year ago, Há um ano atrás, yeah, we had workmen doing some work in the tínhamos basement. trabalhadores a fazer They were trabalho digging na out cave. to put in a cement floor, Estavam a escavar para pôr chão de cimento and the foundation collapsed. e a fundação colapsou. So we had to build it up with cement blocks Então tivemos de construir com blocos de concreto and sister beams across the floor. e And anyway, travas pelo chão. you can't keep that. Não. I know you're trying to put it in your pocket. No. I'm just playing with it. Anyway, putting the dirt back, we found this. Really? Yes. Yeah. In the dirt bag. In the dirt, in the foundation. Nas Yeah. fundações encontramos a Putting the bola de foundation canhão. back, yeah. Ao retirar as And we can fundações. only use our imagination Só podemos as usar a to imaginação where it came from. para tentar perceber de onde isso veio. We think that maybe Bates's father brought it back from the Revolutionary War as a memento. Pensamos que talvez o father de Joseph Bates o comprou, o pai de Bates comprou como uma recordação da guerra. We don't know. Não, trouxe. It could have been fired from a British warship Pode ter sido lançada do navio britânico, because just about a mile and a half, maybe 3 kilometers porque cerca de 1,5 milha, 3 to the aqui south is Para o a sul. fort. há forte. So in the Revolutionary War, the British came in and destroyed the fort. Na Guerra da Revolução, os ingleses vieram e destruíram a fortaleza. So it could have been a cannonball that got misfired. Pode ter sido uma bola de canhão que foi disparada We don't know. aleatoriamente. 1812. The war. No, the Revolutionary War. This was Guerra da Revolução. 1776. Yeah. 1776. Pois é. So, in this room now has been restored back to 1742. Este compartimento foi restaurado de volta a 1742. So you are walking on the original floors. Estão a caminhar no chão original. This is the original fireplace É a lareira original and mantle here. e o mantel. Yeah. And I always admire, how do you prepare for a family of 9 E eu sempre admirei como é que preparam para uma família de 9 pessoas. wearing all of this? Yeah.
So the Adventist Heritage Ministries restored the original cabin, the 2 stories of the original cabin, back to 1742. O Ministério do Património Adventista restaurou os 2 andares de volta a 1742. Now, none of the furniture is from the Bates E family. nenhuma da mobília é da família Bates. They are just antiques from that time São period, apenas antiguidades daquele período de tempo. typical of what might have been in one of their houses. Típico do que terá estado numa das suas casas. And Colin, you want to show the back wall? Over here we have a window Aqui which temos shows you janela the original outside structure. que mostra a estrutura exterior original. These are timbers. Estas madeiras, The trees they cut down must have been very big as árvores que eles cortaram deviam ser muito grandes, né, para fazer estas tábuas. because these were side cuts Porque of estes a eram tree. cortes laterais de uma árvore. These were not cuts down the center of a tree Não eram cortes no meio da árvore, because that's the weakest part of the tree. porque essa é a parte mais fraca da árvore. So it was a side cut. Era These were corte side cuts. lateral, So the trees must have been very, very large. portanto as árvores seriam muito largas. Now the white stripes across here. As linhas brancas, See, this is called lath, L-A-T-H. isto é, chama-se lath. We don't Lath. have a translation, I think, for Yeah, just in It's English. lath. Yeah. And this was nailed onto the outside structure. Isto era com And pregos, then it fixado was com covered pregos. with drywall. A It was estrutura covered with Plaster. yeah, I know, but they e understand. coberto com Que isto é parede, plaster. cimento, com uma Eu acho que era gesso. com gesso, sim, É, com gesso. gesso. Hoje é o Pladu, mas lá Sim, é gesso, era gesso. Isto chama-se tabique. Sim. And there are thousands of homes, old Yeah. homes in this area around here that have this kind E há of milhares structure. de casas nesta área que têm esta As paredes são feitas. Realized that the sailor's lifestyle was not compatible with being a Christian. Ele percebeu que o estilo de vida de um marinheiro não era compatível com ser cristão. So he gave up the alcohol, Então ele desistiu do álcool, he cleaned up his language, no more swearing, ele limpou a sua linguagem, não mais as neiras nem palavrões, and he gave up his tobacco last e of all. desistiu também do tabaco, por Yeah. último. Yeah. Now, on his very last ship, No seu último navio, excuse me, he left New Bedford, got out a couple miles. ele saiu de New Bedford, algumas milhas, He called his crew together, probably about 8 or 10 guys, chamou a sua tripulação, cerca de 8, 10 pessoas, and he said, I want you to know this is a dry ship. quero que saibam que este é um navio seco, limpo. That means there's no alcohol on the Significa ship. que não há álcool neste navio. You have to speak in no swearing. Têm que falar sem palavrões, You call each other by their Christian name. chamam-se pelo vosso nome cristão, And on Sundays, you're not getting shore leave to go get drunk. e aos domingos não têm liberdade para ir à costa em bebedarem-se. We are having services here on Vamos the ter ship. serviço religioso no navio. Well, you can imagine how the sailors felt about Podem that. imaginar como os marinheiros se sentiram. No way. But Joseph had a reputation as a very good sea captain. Mas o Joseph tinha a reputação de um capitão muito bom. There was only one sailor that jumped ship at the next port. Apenas um navegador desertou do barco no próximo porto. The other sailors stayed with Joseph and had a very good voyage. Os outros navegadores ficaram com o Joseph e tiveram uma viagem muito boa. When they got back here to New Bedford, Quando voltaram aqui a New Bedford, they said to each other, disseram, wow, disseram uns aos outros: Uau, nobody got drunk, ninguém se embebedou, nobody got in fights, ninguém se envolveu em lutas, we made good money, fizemos bom dinheiro and we brought it home with us. e trouxemos-lo de volta connosco. And they began to ask other sea captains if they would do the same thing on their boats. E começaram a perguntar aos outros capitães se fariam o mesmo nos seus navios. And within 3 years, there were 75 dry ships sailing. E ao fim de 3 anos existiam cerca de 75 navios secos aqui na zona. Sailing out of New Bedford, all because of Joseph Bates' Viajando example. de New Bedford, tudo por causa da posição de Joseph Bates. So Joseph was becoming a leader already in many ways. Então Joseph já se estava a tornar um líder em muitas formas.
After he retired, Depois dele se aposentar, he began to be involved in social justice issues in this town. ele começou a envolver-se em questões de justiça social aqui na cidade. He started the first temperance society. Começou a primeira sociedade de temperança He even had a group for children e até tinha um grupo para crianças, to teach them to drink cold water without alcohol. para ensiná-los a beber água fresca sem álcool. He also became involved with the anti-slavery movement. Envolveu-se também com o movimento anti-escravatura, He joined the Christian Connection Church juntou-se à Igreja da Conexão Cristã, because they believed in adult believer baptism, porque eles acreditavam no batismo de adultos, not infant não baptism. de bebés, Yeah. infantes. Equal rights. And he believed in equal rights for everyone. E acreditavam em direitos iguais para toda a gente. Women, Senhoras, no matter the color of your skin. indiferente da cor da pele. Yeah. So on that wall there, Naquela parede ali, we have a poster that showed all the things that he supported for about the next 9 years. temos um póster que mostra tudo aquilo em que ele suportava e acreditava nos próximos 9 anos. So he was very well known in this town for many, many reasons. Portanto, ele era muito bem conhecido nesta cidade por muitas e muitas razões. Then in 1839, he was invited to go to New Bedford Em 1839, ele foi convidado a ir a New Bedford and listen to this new preacher in town by the name of William Miller. e ouvir este novo pregador na cidade de nome William Miller, Guilherme Miller. And Miller was preaching from a chart like that E one. Miller pregava a partir de um gráfico como aquele. And 3 years later, in 1841, he invited William Miller to preach at his church here in E town. 3 anos depois, em 1841, ele convidou Miller a vir pregar aqui à sua igreja neste local. And he said, "This is Bible truth, E ele disse, isto é verdade bíblica and I have to help preach it." e eu tenho que ajudar a pregá-la. And so even though he didn't give up temperance or anti-slavery, Então, apesar de não ter desistido da temperança ou da anti-escravatura, he said the coming of Jesus will solve all of these ele problems. disse, a volta de Jesus vai resolver todos estes problemas. And so in the spring of 1844, Então, na primavera de 1844, he decided he needed to go preach to the slaves in Maryland. ele decidiu que tinha que ir pregar aos escravos em Maryland. And he took with him a good friend by the name of Heman Gurney. E levou com ele um grande amigo chamado Heman Gurney. Heman Gurney. Heman Gurney was a blacksmith in town. You know O the Heman blacksmith? Gurney era ferreiro na cidade. Yeah. He was also a beautiful singer. Era também grande cantor. So Bates liked to have Heman to come and sing at his Então meetings. o Bates gostava que o Heman viesse e cantasse nas suas reuniões. So Heman went to his boss and said, "I'm leaving for about 3 or 4 months. Então o Heman foi ter com o seu patrão e disse, eu vou sair durante 3 ou 4 meses. And his boss said, "Well, I owe you $100, E o seu chefe disse, bom, eu devo-te $100, but I'm not going to pay you. mas nem te vou pagar. You are leaving too fast, too short notice." Estás a sair muito rápido, sem tempo. Gurney said, "Okay, I'm going anyway." O Gurney disse, tá bem, pronto, eu vou na mesma. And he went with Bates down to Maryland to preach. E foi com o Bates para Maryland para pregarem. Yeah, all right. After preaching to the slaves, they came back and they went through the great disappointment. Depois de pregarem aos escravos, voltaram e passaram pelo grande desapontamento. Now, Joseph had been selling off his property. You know, he had bought 100 acres about 2 miles south of here. O Joseph estava a vender as suas propriedades, ele tinha comprado cerca de 100 acres nesta zona. And he was selling in lots to get rid of his property. Estava a vender em lotes para se desfazer das suas propriedades. And he sold the lot his house was on. E vendeu o lote onde estava a sua casa. And when Jesus didn't come, he was highly mocked and made fun of, ridiculed. E quando Jesus não voltou, ele foi gozado, fizeram troça dele, foi ridicularizado. And he said, E ele The disse, disappointment was so great o desapontamento foi tão grande that he actually said, "I wish the earth would open up and swallow me." que ele disse, eu desejaria que a terra se abrisse e me engolisse.
Well, they didn't have any place to live, Eles não tinham sítio onde viver, so they rented a house just one block up the street from here. então alugaram uma casa apenas um bloco, um quarteirão daqui. Yeah, at Captain Bunker's house. Uma cabina de um capitão. And that's where they lived until they eventually moved to Michigan. E foi aí que viveram até se mudarem para Michigan. Well, about 6 months after the Great Disappointment, Cerca de 6 meses depois do grande desapontamento, Joseph Bates received a brochure o Joseph Bates recebeu uma brochura written by a preacher by the name of T.M. Preble. escrita por preacher por pregador chamado Thomas Preble. Thomas Preble. Yeah, T.M. Preble. And it was entitled The Hope of Israel. Tinha o título A Esperança de Israel. And it was on the Sabbath. E era sobre o sábado. And the change of the Sabbath to the biblical Sabbath from the papal Sabbath. E a mudança do sábado bíblico para o sábado papal. And he read this and he was convinced that this was Bible truth. E ele leu aquilo e ficou convencido que era verdade bíblica. He had a few questions. Ele tinha algumas perguntas. So he knew that there was some Sabbath keepers up in Washington, New Hampshire. And there's a picture of the church there on the wall, the same as our the model. same as our Ele little sabia mall. que haviam alguns guardadores do sábado em Washington, New Hampshire, que se reuniam numa igreja como a da So there was a group of Sabbath-keeping Adventists up there already. Já havia lá grupo de adventistas guardadores do sábado naquela altura. Even before 1844, there were Sabbath keepers. Ou seja, já havia guardadores do sábado antes de 1844. And he wanted to speak to a preacher up there who'd become a Sabbath keeper by the name of Wheeler. Frederick Wheeler. Ele queria falar com um pregador daquele local, que já se tinha tornado guardador do sábado, chamado Frederick Wheeler. So he took a train. Então ele apanhou comboio, and then a carriage, uma carruagem, and then walked the remaining 8 or 10 miles to Frederick Wheeler's house. Então ele apanhou comboio, depois uma carroça e depois caminhou 8 ou 10 milhas até à casa do Frederick And Wheeler. arrived there at 10 o'clock at night. E chegou à casa às 10 horas da noite. Frederick Wheeler didn't even know who he was. Frederick Wheeler nem sabia quem ele era. But Bates introduced himself and told him about his interest in the Sabbath, and they studied the Sabbath until the early hours of the morning. O Bates explicou-lhe quem ele era e o seu interesse no sábado e estiveram a estudar até às primeiras horas da manhã. And then the next day they joined William and Cyrus and William Farnsworth. E no dia seguinte juntaram-se ao Cyrus e William Farnsworth, who were farmers Sabbath up there, que eram Sabbath keepers. agricultores, guardadores do sábado. And they continued to study the Sabbath until they came to a point where they made a pact to the Lord. They made a promise to the Lord that they would proclaim the Sabbath. E continuaram a estudar o sábado até chegarem ao ponto em que fizeram pacto com Deus de proclamarem o sábado. And Joseph came back and he walked across the bridge from New Joseph Bedford veio de volta to Fairhaven. pela ponte de New Bedford até Fairhaven. And he met another friend by the name of Captain Hall. E conheceu outro amigo chamado Capitão Hall. And Captain Hall cried out to him, "Joseph Bates, what's the good news?" E o Capitão Hall chamou Joseph Bates, qual é a boa notícia? And Bates said, "The good news is that the seventh day is the Sabbath and we ought to keep it." E a boa notícia é que o sétimo dia é o sábado e devemos guardá-lo. And Captain Hall and his wife were the first Sabbath converts of Joseph Bates. They began to keep the Sabbath 2 weeks after he met Bates on the bridge. E o Capitão Hall e a sua esposa foram os primeiros conversos à guarda do sábado, cerca de 2 semanas depois. And, go on. I was going to tell us 4 pounds of flour. Okay. Well, let me just fill in a little. With the Sabbath now, Com o sábado with his agora, conviction about the Sabbath, Joseph Bates felt it was very important to contact the disappointed Adventists. com a sua convicção na guarda do sábado, Joseph Bates achou muito importante contactar os seus irmãos que estavam desapontados. And there were thousands of them all over the Northeast. E havia milhares deles aqui no Nordeste.
coming from many different denominations. They've been kicked out of their churches. Vindos de muitas denominações, expulsos das suas igrejas. He just felt very strongly that now with the Sabbath, and he never gave up the second coming. He always believed the Lord was coming back. But he now had something that he could share with the disappointed Adventists, because the Sabbath is connected to what William Miller was preaching, Revelation 14:12. Here is the patience of the saints, here is the commandments of God, E ele nunca, testimony of Jesus. nunca deixou de acreditar na segunda volta de Jesus, mas tinha agora a convicção, com esta crença, que lhe dava força, e ele sentia a ligação da guarda do sábado com toda a mensagem de Miller e tudo mais. And Joseph also began to write brochures about the Sabbath. E o Joseph começou também a escrever brochuras sobre o sábado. And he was at his home, just a block north of here. Ele estava na sua casa, quarteirão a norte daqui. And Prudence came to him and said, Joseph, I need about 4 more pounds of flour to finish my baking. E a Prudence, a sua esposa, veio ter com ele e disse: Joseph, eu preciso de mais 4 pounds de farinha para terminar o meu cozinhado. So he went downtown and he brought her home 4 pounds of flour. E então ele foi à cidade e trouxe de volta os 4 pounds de farinha, os 4 quilos And de she farinha. kind of scolded him. E ela ralhou com ele. She says, only 4 pounds of flour? Apenas 4 quilos? Because flour came in 20-pound barrels. Porque a farinha costumava vir em barris de 20 quilos. And that's probably what she expected. E isso era provavelmente o que ela estava à espera. Well, he had to admit that he had used his very last coin, a York shilling. Ele teve que admitir que tinha usado a sua última moeda A York shilling is what it was called. que era chamada uma York shilling, o nome dessa moeda, To buy the 4 pounds of flour. para comprar os 4 quilos de farinha. And he had no more money. E não tinha mais dinheiro. And Prudence picked up her apron and burst into tears. E a Prudence pegou no seu napron, em choro, a chorar, em lágrimas. How are we going to live? How are we going to Como é survive? que vamos viver? Como vamos sobreviver? And Joseph said, E o Joseph disse: He said, the Lord will provide a way. o Senhor proverá. And she says, that's what you always say. E ela disse: isso é o que tu sempre dizes. And then he said, I'm going to go and write a book on the Sabbath. E ele disse: eu vou escrever um livro sobre o sábado. so he went back to his writing Então ele voltou para a sua escrita and felt impressed that there was a letter for him down at the post e office. sentiu-se impressionado que havia uma carta para ele no posto de correios. So he walked about 1.5 miles down to the post Então ele office. caminhou 1,5 milha até o posto de correios. And yes, there was a letter, but there was 5 cents owing on the postage. E sim, estava lá uma carta, mas custava 5 cêntimos para liberar a carta. Because at that time, the sender could send a letter and the receiver had to pay the postage. Porque naquele tempo o emissário podia enviar a carta a cobrar no receptor. Yeah. So he said to the postmaster, I'm not going into debt, not even for 5 cents. E então ele disse ao chefe do posto de correios: eu não me vou endividar nem em 5 cêntimos. But would you open the letter? Because I think there's money in it. Mas poderias tu abrir a carta porque eu acho que está dinheiro aí dentro. So the postmaster opened the letter, and yes, there was $10 in the letter. E o chefe de correios abriu a carta e sim, estavam $10 lá dentro. Having been sent from somebody that Joseph did not know, somewhere out west. Que alguém enviou, alguém que o Joseph nem conhecia, alguém do oeste. Yeah. So Joseph paid the postage. Então Joseph pagou a carta, He went to the store, bought lots of groceries for Prudence, foi à loja, comprou muitas mercearias para a Prudence, told the delivery boy, go put it on the porch at that address. disse ao moço de entregas: vai entregá-las nesta morada. And if a lady comes out and says, no, that's not ours, we can't afford that, E se uma senhora vier e disser: não, isso não é nosso, nós não temos dinheiro para isso, just ignore her. apenas a ignora. Then he took the rest of the money and went to the print shop in New Bedford, Então ele pegou no resto do dinheiro, foi a uma imprensa em New Bedford and he put a deposit on 1,000 copies of the brochure he was writing. e fez um depósito de 1000 cópias da brochura que ele tinha escrito.
Now, he didn't know how he would pay for all of the brochures when they were finished, Ele não sabia como é que iria pagar por todas aquelas brochuras quando acabasse, but he trusted that God would provide. mas ele confiou que Deus proveria. Now, remember his friend Heman Gurney? Lembram-se do seu amigo Heman Gurney? Heman Gurney was back in town about this time. This was about 4 years after the Great Disappointment. Isto foi cerca de 4 anos depois do desapontamento. O Heman Gurney estava aqui de volta à cidade naquela altura. And Heman ran into his old boss. E o Heman encontrou-se com o seu antigo patrão. And his old boss said, "I'm so sorry, I feel so guilty. E o seu antigo patrão disse, desculpe, eu sinto muito culpado. I owe you $100. Eu devo-lhe $100. And he gave him the $100. E deu-lhe os $100. Heman Gurney went to the print shop O Heman Gurney foi à imprensa and paid for the 1,000 copies of the books. e he was pagou writing. para as 1000 cópias do livro que But he Joseph never estava a told escrever. Joseph. Mas nunca disse ao Joseph. And Joseph never knew who Yes. it was that paid for those books. E o Joseph nunca soube quem pagou por aqueles livros todos. And the only reason we know the story is because Heman Gurney tells us E a that. única razão pela qual nós sabemos é porque o Heman Gurney contou que foi ele. So the Lord provided for Joseph Bates over and over again. E portanto o Senhor proveu para Joseph Bates vez após vez após vez. The Now, story tells us of the sacrifice that he made in his own life. He sacrificed his family because he was never home. A You know, história, as much as he was away at sea, when he came back, he was away from home, visiting and preaching. visiting and preaching. a história conta-nos dos enormes sacrifícios que Joseph fez, especialmente a família, porque ora estava no mar, ora quando vinha, saía para ir pregar e para ir fazer o seu trabalho. Portanto, ele raramente estava em casa. And as far as we know, none of his children ever accepted the Sabbath or the second coming. Yeah. E tanto quando sabemos, nenhum dos seus 5 filhos alguma vez aceitou a verdade da guarda do sábado ou do advento. Now, We know that by the time 1844 came, the $11,000 that he had was all gone. Nós sabemos que mais ou menos por volta de 1844, naquela altura, os $11,000 que ele tinha inicialmente já tinham desaparecido todos. It was all spent on his travels, preaching. Tudo gasto nas suas viagens, a pregar. now, Prudence did not accept the Sabbath for 5 years. A Prudence não aceitou o sábado durante 5 anos. So every Sunday he would take her in a buggy down to church. Portanto, a cada domingo ele levava até à igreja And when church was over, he'd go back and bring her e home quando a igreja terminava ele ia lá e trazia de volta para casa until she realized that the Sabbath was not a Jewish institution. até ela perceber que o sábado não era uma instituição judaica. In 1846, he met James and Ellen White. Em 1846 ele conheceu Tiago e Ellen White, He presented the Sabbath to them. apresentou-lhes o sábado a eles. They did not accept it at first. Eles não aceitaram à primeira. Took them about 4 months to come to the agreement that the seventh day was universal Sabbath. Demoraram cerca de 4 meses até concordarem que o sábado era de facto universal. And then they began to travel and preach together E então começaram a viajar e a pregar juntos until 1858, até 1858, when James and Ellen had moved to Battle Creek. quando o Tiago e a Ellen se mudaram para Battle Creek. The printing press had moved to Battle Creek, A imprensa tinha mudado para Battle Creek and they invited Joseph and Prudence to come move to Battle e Creek. convidaram o Joseph e a Prudence para se mudarem também para Battle Creek. When they got there, they had no money. They could not buy a house. Quando chegaram lá não tinham dinheiro, não podiam comprar uma casa. So Ellen White went to the church in Battle Creek Então a Ellen White foi a uma igreja em Battle Creek and said, "We need to raise the money to buy a house for brother and sister Bates because they have given all to the cause." e disse, nós precisamos de juntar o dinheiro para comprar uma casa para o irmão e irmã Bates, porque eles deram muito à causa. So the church raised the money and bought them a small house in Monterey, Michigan. Então a igreja juntou o dinheiro e comprou-lhes uma pequena casa It's just outside of Michigan. Battle Creek, just outside of Battle Creek. fora de Battle Creek, em Monterey, no Michigan. And that's where they lived until they both died. E foi onde eles viveram até morrerem.
And they are buried in Monterey, E Michigan. estão enterrados lá em Monterey, no Michigan. Yeah. Now we call Joseph Bates the founder of the Seventh-day Adventist Church Nós chamamos ao Joseph Bates o fundador da Igreja Adventista do Sétimo Dia, because he was really the mentor to Ellen and James White. porque ele foi de facto o mentor de Tiago e Ellen White. He was 30 years older than them. Ele era 30 anos mais velho que eles. So while they were in their early 20s, Então, enquanto eles estavam nos seus 20, he was 50. ele estava nos 50. And so, you know, when they moved to Battle Creek, Bates was still traveling all over the country, but he was bringing the Advent believers together because he found that because they had left so many different churches, they had many different theological beliefs. Então, quando eles mudaram para Battle Creek, o Joseph Bates estava então a juntar todos os adventistas, porque ele percebeu que ao criar muitas pequenas comunidades, elas estavam todas com crenças diferentes em certos aspectos. So he began to hold what we call Sabbath conferences. Então ele começou a organizar aquilo que chamamos as conferências do sábado. They were like big Sabbath Camp meetings. camp meetings. Eram Campais. acampamentos, campais sobre o sábado. Yeah. And they would come with their different theological beliefs and they'd try to find harmony and agreement. E eles vinham com as suas diferentes crenças teológicas para tentar encontrar harmonia e encaixe. And after studying the scriptures together, then they would come to a consensus and then they would go to Ellen White and she would indicate whether the Lord was behind that or he was not. Então, depois de estudarem a Bíblia, eles chegavam a um consenso e iam a Ellen White para saberem se Deus estava a favor, a suportar isso ou não. So there were only about 5 or 6 theological teachings that they were unified on. Então, eles tinham apenas 5 ou 6 crenças que eram iguais entre eles. Today we have how many? 28. 28. Hoje temos 28, 38? 28. 28. And back then there was only 6. Hoje temos 28, naquela época tínhamos 6. And I call them the 6 S's. E eu chamo-lhe os 6 S's. Because they're S's in English. Porque são S's em inglês. Yeah. So the first one was salvation, Primeiro era salvação, you know, the gospel, the good news. o Evangelho, a boa notícia. The second one was the second coming. A segunda vinda era o segundo. The third one would be the Sabbath. O terceiro seria o sábado. And it wasn't very long after he found out about the Sabbath, they realized what the 2,300 days, the cleansing of the sanctuary was, and that was the sanctuary. E o quarto era o santuário, que eles pouco depois perceberam as 2.300 tardes e manhãs e a purificação. And then they realized what the state of the dead was all about. E o quinto era o estado dos mortos, que eles perceberam State que of the era. dead. And the last one was spiritual gifts, accepting the fact that God had given us spiritual gifts, and the gift of prophecy was one of those. E o sexto eram os dons do Espírito, incluindo o Espírito de profecia. So Bates was the one that helped to formulate those particular teachings. Então o Bates foi aquele que ajudou a formular estes 6 ensinos em particular. Yeah. As that's kind of ends our part of the story of Joseph Bates. Unless you have questions. Isto termina aqui a nossa parte. Pois é, pessoal, adivinha onde nós estamos? Estávamos agora há pouco na casa do Joseph Bates. O pastor Colin estava explicando para nós. Ele contou uma história em particular, uma história significativa para nós que somos adventistas do sétimo dia. Pastor Michel, onde é que nós estamos? Pastor, isso aqui no passado era uma ponte. Aqui atrás de nós, né? Esse trecho que vem de lá, vem de Fairhaven e ligava, né? Até New Bedford. Hoje é só um pedaço de terra que vem para dentro do mar, um pedacinho, né? A ponte caiu em algum momento no passado. Mas esse local ele é muito significativo para a história do Adventismo, porque, vamos tentar relembrar, né? Ali na visitação a gente ouviu um pouco, a irmã Sherry, eu acho que contou isso aí pra gente, mas lembram que
quando o Capitão Bates ouviu falar que naquela igreja lá em Washington, New Hampshire, fica 2 horas e um pouco daqui, né? Uns 300 quilômetros. Mais ou menos isso, né? Ele ficou sabendo que uma igreja, ou parte dela, estava guardando o sábado. Isso chamou a atenção. E geralmente quando eu conto essa história, eu peço que as pessoas, tenham em mente como esses pioneiros valorizavam a verdade. Como eles queriam saber qual é a vontade de Deus para colocar em prática. Ele então viaja para lá, né? Ele sai daqui e vai até lá. Exatamente, né? Então, de carroça, enfim, como a gente ouviu eles explicando, né? Obviamente que o acesso não era tão fácil, a viagem não era tão fácil, os pioneiros eles gastavam muito tempo nessas viagens. E ele então viaja para New Hampshire, ali para a cidadezinha de Washington, e ele então encontra o pastor Frederick Wheeler, que havia sido convencido pela irmã Rachel Oakes, ou Raquel Oakes Preston, né? Com respeito à guarda do sábado. Lembra? Ela era uma batista do 7º dia, mudou-se para Washington, e ali, quando ela escuta o pastor pregando numa santa ceia sobre os 10 mandamentos, ela diz que faltou pouco, né, para se levantar e... Pastor, tem algo aí que não está certo, né? A Bíblia fala do sábado, e certamente que ele tinha falado que era domingo. E então, depois, ela explica isso para ele, estudam a Bíblia juntos, e veja a sinceridade do pastor Wheeler. Ele aceita a mensagem do sábado. Uau. E em pouco tempo, praticamente toda aquela igreja passa a guardar o sábado. Influenciado por um panfleto publicado por Thomas Preble, e também em saber que essa igreja estava guardando o sábado, o pastor Bates, futuro pastor Bates, né? Até então aqui era Capitão Bates. Né? Exatamente. Ele vai para lá, passa um tempo ali com os irmãos, com o pastor Wheeler, lê o folheto do Preble e ele aceita o sábado como o dia do Senhor, o memorial da criação. Então o pastor Bates, na verdade, é o primeiro adventista do 7º dia, o primeiro pioneiro, né, que traz essa mensagem do sábado, inclusive para Tiago e Ellen White. Isso é muito significativo porque tem muita gente que diz assim, vocês adventistas guardam sábado por causa de Ellen White. Alguns falam, né? Não foi nem Ellen White que trouxe a mensagem do sábado para nós. Ela até resistiu um pouco, né? Capitão Bates, com ele. Capitão Bates. E aí o Capitão Bates volta de lá de New Hampshire e chegando aqui, vinha de lá para cá uma ponte, agora está fechada aqui, até bloquearam, mas havia uma ponte que ia daqui de Fairhaven para New Bedford. E ele estava atravessando esta ponte quando ele encontra um capitão também dessa localidade que pergunta para ele, porque sabia que todos aqui sabiam que o Capitão Bates era um homem muito bem informado, né? Viajava o mundo e conhecia muita coisa. Aí o amigo dele perguntou, Capitão Bates, quais são as novidades? Quais são as novas? Qual foi a resposta? As novas é que o sábado é o dia do Senhor. E depois de algum tempo, esse mesmo capitão que cruzou aqui com o pastor Bates, futuro pastor Bates, né? Ele se torna também um adventista do 7º dia, né? Então, foi o primeiro convertido à questão do sábado, exatamente. Né? Graças a esse encontro fortuito aqui, né? Ele sai de lá e já volta pregando, né? Exatamente. Já volta pregando. Depois, o pastor Bates, né, o futuro pastor Bates, eu já chamo assim porque eu estou dando um spoiler para você da história, né? O futuro pastor Bates, ele tem um sonho. E Deus revela para ele o seguinte, olha, vá pregar em Battle Creek. Mas Deus não deu o endereço, assim, exato, não disse como, só disse vá. E o pastor Bates, que já era um homem temente a Deus, e agora um adventista do 7º dia, ele viaja, agora não eram mais 300, pastor, 1.500 quilômetros. Ele vai para Battle Creek, carroça, cavalo, trem. Imaginem isso, né? 1.500 quilômetros para pregar o evangelho. Quando chega lá, temos aquela história tão interessante, né? Ele vai ao posto de correio e pergunta, quem é o homem mais honesto aqui dessa cidade, dessa vila, até então, né? Aí o pessoal diz assim, olha, se tem alguém honesto aqui, é o senhor Hewitt, David Hewitt. E aí o Bates vai até a casa dele, conforme a gente ouviu lá na explicação também do casal simpaticíssimo, né? E passa ali um tempo com a família e aquela família aceita o sábado. David Hewitt vai ser o homem que, quase 20 anos depois, vai sugerir o nome para a denominação que estava sendo organizada, Adventista do 7º dia. Que histórias lindas essas, né, pastor? Que inspiração que a gente pode ter ao conhecer um pouco mais das nossas raízes. Pois é. Você ficou um pouco com a nossa história, um pouco com a história do pastor Joseph Bates. Estamos em lugares que, assim, chamam a nossa atenção, marcam, sabe? Emocionam a gente. E a gente queria compartilhar com você também um pouco dessa emoção, um pouco dessa alegria de conhecer esses lugares. Que Deus abençoe muito você. Grande abraço, fiquem com Deus. Only a bit. I speak 3 languages. Which one? Australian, American, and English.